Essa mulher foi levada para uma base subterrânea e voltou dias depois. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um caso verdadeiro que quase ninguém teve coragem de contar até hoje. A história envolve uma mulher simples, moradora de uma vila rural nos arredores de Puebla, no México, que viveu uma experiência absolutamente fora do comum. Maura Lopes, auxiliar de enfermagem de 34 anos, mãe de 2 filhos e casada, não tinha qualquer envolvimento com temas sobrenaturais, religiões alternativas ou teorias conspiratórias. Ela levava uma vida comum, trabalhava em uma clínica local e era conhecida por todos como uma pessoa reservada e equilibrada. Em fevereiro de 2005, algo aconteceu com Maura que mudou completamente sua vida e deixou marcas em toda a comunidade. Na manhã do dia do ocorrido, Maura acordou antes do sol nascer, como de costume. Seu trajeto diário começava com uma curta caminhada até o ponto de ônibus rural, de onde seguia até a clínica onde trabalhava. O motorista daquele dia confirmou que ela embarcou por volta das 6h45 da manhã, como sempre fazia. No entanto, ela nunca chegou ao destino. Quando os colegas notaram sua ausência, tentaram contato sem sucesso. O marido, preocupado, iniciou buscas por conta própria ainda no início da tarde. Ao anoitecer, com a ausência confirmada, a vila inteira se mobilizou. Durante os 3 dias seguintes, dezenas de pessoas, entre amigos, parentes e vizinhos, vasculharam matas, trilhas e propriedades da região. Não havia qualquer sinal de violência ou de fuga. Nenhuma testemunha relatou movimentações estranhas, nem veículos suspeitos. O desaparecimento parecia simplesmente impossível. Em um local onde todos conhecem todos, uma pessoa sumir sem deixar rastro era algo impensável. Enquanto as buscas continuavam, o marido mencionou, em tom de desabafo, algo que Maura havia dito na noite anterior ao desaparecimento. Um detalhe que, à época, parecia irrelevante, mas que depois se tornaria central. Naquela noite, Maura teria contado que vinha tendo sonhos repetitivos nos últimos dias. Sonhos com corredores metálicos, luzes brancas no teto e um som constante, semelhante a um zumbido agudo que persistia mesmo após acordar. Ela estava inquieta, suava durante o sono e relatava uma sensação de observação constante. O marido, apesar de preocupado, atribuiu aquilo ao cansaço e ao estresse do trabalho. Nenhuma providência foi tomada e ambos foram dormir. Horas depois, Maura desapareceria. Foi somente no 4º dia, logo após o nascer do sol, que um caminhoneiro avistou uma mulher desorientada na beira da estrada que liga Puebla à cidade de Atlisco. Estava descalça, com as roupas sujas, cabelo embaraçado e a pele coberta de poeira. Mal conseguia articular palavras. Ao ser levada para o hospital, médicos constataram que não havia ferimentos visíveis, mas o estado de confusão mental e o nível elevado de estresse eram claros. Exames laboratoriais mostraram picos incomuns de cortisol e padrões cerebrais associados a estados de transe profundo. A notícia do reaparecimento se espalhou rapidamente. A polícia foi acionada, mas não encontrou indícios de crime. A família preferiu manter a situação sob discrição, especialmente após Maura começar a relatar fragmentos do que lembrava. Segundo ela, ao embarcar no ônibus, percebeu uma mudança abrupta no ambiente. Um clarão branco a envolveu e, por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. O tempo pareceu parar, e em seguida ela estava em outro lugar. O local era frio, com paredes brancas e piso escuro. As luzes no teto eram contínuas, sem qualquer oscilação, e produziam um brilho artificial incômodo. O som que ouvia era suave, mas constante, semelhante a uma vibração no ar. Maura descreveu 3 figuras humanoides ao seu redor. Vestiam trajes colados ao corpo, brancos e sem logotipos. Tinham olhos escuros, não falavam, mas se comunicavam diretamente com ela, de forma mental. A sensação era de uma transmissão clara de pensamentos, sem palavras. Esses seres a conduziram por corredores estreitos até uma sala sem janelas, onde havia camas metálicas fixadas no chão. Tudo era branco, limpo
e sem cheiros fortes. A iluminação parecia não vir de lâmpadas visíveis, mas de uma difusão uniforme nas paredes e no teto. Maura notou que não havia portas convencionais, apenas aberturas automáticas que se deslizavam suavemente. O tempo dentro daquele local parecia inexistente. Ela não sentia fome, sede ou sono. Apenas uma estranha neutralidade emocional. Durante a permanência nesse local, Maura relatou ter visto outras pessoas. Alguns humanos estavam deitados, outros em pé, mas nenhum parecia reagir à presença dela. A maioria tinha os olhos fechados ou demonstrava um estado de torpor. Ninguém conversava. Os seres continuavam a guiá-la por diferentes salas, e em cada uma delas ela percebia detalhes adicionais: superfícies metálicas polidas, dispositivos luminosos embutidos nas paredes e ruídos mecânicos que vinham de longe, como motores trabalhando em outro nível da estrutura. Ela disse que, apesar do medo inicial, não sentia dor. Em uma das salas, foi posicionada sobre uma cama metálica e um dos seres aproximou-se com um objeto circular, semelhante a um disco prateado, que encostou suavemente em seu peito. A sensação foi imediata. Uma pressão crescente na cabeça, como se algo estivesse acessando suas lembranças mais profundas. Imagens da infância, rostos antigos, sensações esquecidas começaram a surgir em sua mente de maneira incontrolável. A partir desse momento, Maura relatou um estado de confusão crescente. Percebia que estava em um lugar que não compreendia, cercada por seres que não se comunicavam da forma tradicional e submetida a procedimentos que pareciam ir além de simples exames médicos. Ao olhar para o lado, viu uma porta translúcida que revelava outra área, aparentemente técnica, repleta de cilindros metálicos de grandes proporções e painéis que exibiam símbolos desconhecidos, compostos por formas geométricas e traços finos. Ela não sabia se aqueles símbolos tinham significado técnico, linguístico ou algo totalmente diferente, mas tinha a sensação de que estava em um espaço altamente funcional, planejado para um propósito específico. A vibração que sentia no ar agora parecia mais intensa, quase como se estivesse dentro de uma máquina viva. Cada detalhe contribuía para aumentar a percepção de que aquilo não era uma instalação humana convencional. O tempo continuava distorcido. Maura não conseguia dizer quanto havia se passado desde que entrou naquele local. Não havia janelas, relógios ou ciclos naturais. O ambiente era constante, controlado, silencioso. Ela se lembrava de olhar para os próprios braços e notar a pele mais pálida, como se algo estivesse interferindo no funcionamento natural de seu corpo. Tentou perguntar mentalmente onde estava, mas não recebeu resposta. Em vez disso, os seres a conduziram até uma nova sala, ainda mais fria e silenciosa. O espaço era dominado por uma estrutura central semelhante a uma cápsula. Sem resistência, ela foi posicionada ali dentro. A cápsula se fechou lentamente e tudo ficou escuro. Nesse momento, sentiu como se estivesse sendo comprimida, não fisicamente, mas mentalmente. Como se uma parte dela estivesse sendo separada ou arquivada em outro lugar. A última coisa que percebeu foi um som grave e contínuo, que foi se tornando mais distante, até desaparecer completamente. Então, o silêncio. A próxima lembrança de Maura foi abrir os olhos e perceber o céu azul sobre sua cabeça, a poeira da estrada em sua pele e os sons da natureza ao redor. Seus pés estavam feridos e os lábios secos. Ainda assim, a sensação era de que haviam se passado apenas algumas horas. Mas o relógio do mundo real dizia o contrário. Já se haviam passado 3 dias completos desde seu desaparecimento. Maura foi levada imediatamente de volta ao hospital, onde repetiram os exames e constataram que os níveis hormonais haviam retornado gradualmente ao normal, embora as alterações nas ondas cerebrais persistissem. Especialistas que analisaram os laudos afirmaram que seu padrão de atividade elétrica cerebral era incomum para alguém consciente, lembrando muito o estado de sonambulismo ou hipnose profunda. Quando os médicos questionaram sobre o que ela havia vivido,
Maura demonstrava dificuldade para organizar os pensamentos, como se precisasse de tempo para reconstruir as lembranças que ainda vinham em flashes desconexos. Nos dias seguintes, enquanto ainda estava sob observação clínica, ela começou a relatar tudo com mais clareza. Passou a descrever, em detalhes minuciosos, as salas onde esteve, os objetos metálicos fixos ao chão, os corredores curvos e o estranho sistema de portas que se abriam automaticamente sem ruídos. Detalhou também os símbolos que viu nos painéis, formas que mais pareciam códigos ou equações, porém sem lógica aparente. Segundo ela, essas imagens continuavam surgindo involuntariamente em seus sonhos, acompanhadas do som grave que ouvira dentro da cápsula. A repercussão do caso se espalhou primeiro entre os moradores da vila, depois para regiões vizinhas. Um grupo de pesquisadores independentes, liderado por um ex-professor universitário de Ciudad de México, foi até Puebla para investigar o caso. Eles coletaram testemunhos de médicos, familiares e até do motorista do ônibus que confirmou o embarque. Visitaram o local onde Maura foi encontrada, fizeram medições de campo e identificaram algo incomum. Uma faixa do acostamento apresentava níveis elevados de magnetismo residual, que não condiziam com nenhuma interferência natural ou de infraestrutura. Durante a investigação, os pesquisadores também colheram relatos de moradores da região montanhosa próxima à estrada. 3 famílias afirmaram ter visto luzes incomuns no céu nas noites que coincidiram com o desaparecimento de Maura. As luzes, segundo descreveram, pareciam pairar no ar, mudando de cor suavemente e movendo-se de maneira não convencional. Além disso, agricultores relataram comportamento anormal dos animais durante aquele período. Cães que uivavam sem motivo aparente, galinhas que não puseram ovos e vacas que se recusavam a pastar em certas áreas. Mesmo com esses relatos, nenhuma autoridade oficial abriu investigação formal. A polícia local alegou falta de indícios materiais de crime e a clínica onde Maura trabalhava evitou o envolvimento público. Os pesquisadores, no entanto, compilaram os dados em um relatório independente que foi apresentado em um simpósio de estudos de fenômenos aéreos não identificados no interior do México, sendo recebido com ceticismo, mas também com surpresa pelo nível de detalhamento e coerência entre os relatos. Maura, por sua vez, decidiu não dar entrevistas nem se envolver com as teorias que começaram a circular. Evitava da imprensa e recusava convites para participar de programas de televisão. Mudou-se com a família para outra cidade, onde vive até hoje de forma discreta. Em conversas reservadas com os pesquisadores, deixou claro que não via benefício algum em divulgar o que passou. Dizia que sua intenção era apenas compreender o que lhe aconteceu e proteger sua família da exposição pública. Curiosamente, o caso de Maura Lopes guarda similaridades impressionantes com dezenas de outros relatos registrados ao redor do mundo. Casos envolvendo desaparecimentos curtos, contatos com entidades humanoides silenciosas, ambientes brancos, exames indolores e o posterior retorno em locais distantes do ponto de origem. Em todos esses casos, há lacunas de tempo, alterações fisiológicas e impactos psicológicos prolongados. O padrão narrativo se repete com uma precisão desconcertante, mesmo entre pessoas sem qualquer contato prévio com esse tipo de conteúdo. Esses pontos em comum levantam questões inquietantes. Estariam essas pessoas acessando uma mesma realidade oculta? Existiriam instalações subterrâneas reais, escondidas sob montanhas, desertos ou regiões isoladas, onde experiências são conduzidas com conhecimento de apenas uma fração da elite mundial? Ou será que estamos lidando com algo ainda mais complexo, onde os limites entre o físico e o mental, entre o real e o simbólico, estão sendo testados por inteligências que desafiam a lógica humana? Embora nenhum vestígio físico da suposta base tenha sido encontrado até hoje, o impacto deixado em Maura é inegável. Ela não busca atenção, não comercializa sua história, tampouco se envolve com grupos ou movimentos ufológicos. Seu relato permaneceu quase inédito por anos, conhecido apenas por poucos pesquisadores e moradores da região.
O silêncio de Maura talvez seja o aspecto mais perturbador do caso. Como se, mais do que palavras, o que ela carrega dentro de si não pudesse ser traduzido com clareza suficiente para que o mundo compreendesse. O caso de Maura Lopes continua sendo um dos mais misteriosos registros envolvendo desaparecimentos inexplicáveis no México. Ele nos força a considerar a existência de zonas cinzentas da realidade, lugares e eventos que não cabem nas definições tradicionais da ciência nem nas crenças populares. Para alguns, trata-se de um enigma que jamais será resolvido. Para outros, é apenas uma peça entre muitas de um quebra-cabeça ainda maior, que revela o quanto ignoramos sobre o mundo em que vivemos e sobre o que pode estar operando sob nossos pés, em silêncio. A experiência vivida por Maura permanece como uma cicatriz invisível em sua vida, algo que transformou sua percepção do mundo e rompeu os limites de sua compreensão cotidiana. Embora tenha tentado retomar a normalidade, as lembranças persistem como ecos silenciosos de um lugar que jamais poderá esquecer. O trauma, mesmo não visível, deixou marcas profundas em sua psique, marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Seja realidade, delírio ou algo que ainda não somos capazes de explicar, o relato de Maura Lopes continua ecoando entre os poucos que conhecem sua história. Uma lembrança incômoda de que há fronteiras da existência humana que permanecem inexploradas e talvez intencionalmente ocultas. Afinal, diante de tudo o que ela descreveu, a verdadeira pergunta talvez não seja o que aconteceu com Maura, mas sim, quantas outras pessoas passaram por isso e nunca voltaram para contar?